O ambiente de trabalho é simples, uma loja de autopeças para caminhões. A família atua no segmento há 23 anos e foi justamente por conta do trabalho que todo o problema começou para Valdeci Pereira, de 51 anos. A mulher afirma que ele sempre foi amoroso com ela, com os filhos e os netos, que gostava de cantar, se divertir e ser prestativo com os amigos. Quando um cliente perguntou onde poderia comprar uma cabine de caminhão semelhante a esta, ele indicou um conhecido que tinha uma para vender, só que sem saber que a cabine era roubada. O crime tinha sido em São Paulo em 2004. Como a peça foi vendida, Valdeci acabou preso por receptação. Foi condenado, cumpriu 3 anos em regime aberto, prestou serviços à comunidade. Só que anos depois, o mesmo Valdeci foi preso novamente, desta vez acusado de ter cometido o roubo e ainda de ter matado um dos ocupantes do caminhão, mas a família garante que o comerciante nunca saiu de Uberlândia, sequer conhece Guaíra, no interior de São Paulo, onde tudo aconteceu. E pior, ele foi novamente condenado pela segunda vez pelo mesmo fato. Como que ele pode ser condenado por latrocínio, sendo que ele já tinha pago uma pena por receptação no mesmo delito, né? Ali no mesmo. Então, assim, causa muita indignação o que aconteceu em São Paulo, na revisão que a gente teve lá em São Paulo agora, dia 16, acompanhando o julgamento da revisão, né? E foi assim, foi de causar indignação, de ver assim, o descaso, pelo que você pega do que foi pedido, né, que o Dr. Moacir fez o pedido da revisão, que entrou com o pedido da revisão, e o que foi publicado é uma contradição, né, assim, uma coisa não bate com a outra. Valdeci tinha um advogado que não apresentou defesa e ele foi julgado à revelia, porque não apareceu para se defender das acusações e foi condenado. Além de comerciante, Valdeci também estuda direito e está no último período. Ele contou o caso em sala de aula e o professor ficou comovido com a história e decidiu assumir a causa. Sempre teve boas notas, trata-se de um aluno bolsista do ProUni, né? Nunca faltou, isso é só pedir um histórico dele junto à instituição, nunca faltou. Boas notas, uma pessoa assídua, uma pessoa que dá valor ao curso porque começou a estudar tardiamente. É uma pessoa que trabalha em uma pequena empresa junto com sua esposa e hoje em dia nós constatamos que a família está completamente desestruturada, porque o cônjuge varão, né, acaba deixando de existir. Por lei, um cidadão brasileiro não pode ser condenado 2 vezes, mesmo que por crimes diferentes, diante de um mesmo fato. E foi o que aconteceu com Valdeci. O caso ganhou repercussão e um movimento foi criado nas redes sociais em defesa de Valdeci. A história chamou a atenção inclusive de magistrados com décadas de experiência no direito aqui na comarca de Uberlândia. Uma juíza, especificamente, nunca tinha presenciado uma situação como esta. Eu já trabalhei na vara criminal, já vi muitos casos, mas nenhum como esse. E principalmente se tratando de uma pessoa que nós conhecemos pela convivência aqui em Uberlândia, foi nosso aluno, também sei que ele é uma pessoa, um trabalhador que participava junto com a família, junto aos movimentos de igreja, então, uma pessoa honesta. O advogado já pediu a revisão do processo em São Paulo. Inclusive, nosso departamento de jornalismo pediu um posicionamento do Tribunal de Justiça Paulista, que informou por meio de nota que o juiz e o desembargador do caso não podem comentar a decisão. Eles violam os princípios constitucionais da coisa julgada, da segurança jurídica e o princípio processual, que seria o non bis in idem, de ninguém ser condenado 2 vezes pelo mesmo fato. Apesar de não ser o mesmo crime, não tem como uma pessoa ser ao mesmo tempo autor de uma subtração e dessa subtração ele receptar o mesmo bem que ele subtraiu. Sem o marido, Eliane tenta com muita força de vontade administrar a loja de autopeças. Cuida também da família e espera ver o marido fora das grades. Tudo que a gente busca e luta, né, é pela justiça, porque a gente pede mesmo a Deus, né, que Deus nos dê a graça de a gente
sabe, ver isso acontecer. A defesa de Valdeci tenta agora, de todas as formas jurídicas, mostrar que o réu é inocente e que aconteceram falhas no processo. Ainda que o fosse um criminoso, nós estamos trabalhando com garantias constitucionais. Então nós não podemos, ao bel prazer, violar a coisa julgada. Isso é preocupante. Então, diuturnamente, nós estamos vendo que os tribunais, de um modo geral, exacerbado pelo excesso de trabalho, igual nós verificamos aqui em Uberlândia, né, a falta de servidores, o número excessivo de processos distribuídos, acabam se equivocando nas decisões. Né? E neste caso, nós temos aí um inocente, onde uma revisão criminal já foi julgada, e nós verificamos em descompasso dos pedidos dessa revisão criminal, com o que foi relatado pelo relator da revisão criminal. Enquanto isso, Valdeci continua aqui no presídio Jaci de Assis. Completa o 8º mês por 2 crimes que a família e o advogado garantem que ele não cometeu.